que tal a gente mergulhar numa das questões mais profundas da existência? Sabe, usando o que a gente sabe da ciência e também aquela sabedoria antiga, a gente vai tentar entender uma coisinha, de onde é que nós viemos. Olha só que interessante. A ciência hoje já bate o martelo. O universo teve um começo. Ponto. E claro, essa afirmação já abre uma porta para uma pergunta que não dá para fugir dela. Se tudo teve um começo, o que ou quem deu o pontapé inicial? Por que existe alguma coisa em vez de absolutamente nada? Pois é. E é justamente partindo daí, dessa premissa científica, que nasce um dos argumentos mais elegantes sobre a origem de tudo. A base dele são 3 elementos fundamentais que, compõem tudo que a gente conhece no nosso universo. E quais são eles? Tempo, espaço e matéria. O que é simplesmente fascinante é que esses 3 não são coisas separadas, sabe? Eles formam uma coisa só, um contínuo. É literalmente impossível ter um sem ter os outros 2. Pensa nisso. E se prepara, porque a coisa fica ainda mais interessante. Cada um desses componentes é ele mesmo uma tríade. É como se fosse uma trindade de trindades. Olha só, o tempo, passado, presente e futuro. O espaço, largura, altura e profundidade. E a matéria? É a combinação de energia, massa e movimento. É uma estrutura toda amarradinha, sabe? Interligada e, nossa, de uma precisão incrível. Então, o ponto principal é esse aqui, ó. Se é impossível ter um sem o outro, eles tiveram que aparecer juntos no mesmíssimo instante, não tem como. E se o sistema inteiro, tempo, espaço e matéria, começou ao mesmo tempo, a causa disso, por definição, tem que estar fora desse sistema. E aí, como é que a gente chama algo que está fora do tempo, fora do espaço e fora da matéria? Pensa bem. É algo atemporal, não espacial, imaterial. Resumindo em uma palavra só, sobrenatural. É a lógica pura da cosmologia que nos leva até aqui. E é nesse ponto que a gente se depara com uma resposta que foi dada, olha, há milênios, bem na primeira frase do livro de Gênesis. Uma frase aparentemente simples, mas que tem uma profundidade cosmológica que é de cair o queixo. Vamos dar uma olhada com calma nisso aqui. No princípio, o que é isso? É o tempo. Deus criou os céus, isso é o espaço. E a terra, isso é a matéria. Gente, numa única frase, a Bíblia descreve com uma precisão cirúrgica os 3 elementos que a ciência moderna confirma que surgiram lá no comecinho de tudo. E essa conexão, essa semelhança, foi notada por uma fonte, digamos, bem surpreendente. Robert Jastrow. A gente está falando do fundador do Instituto Goddard da NASA. E detalhe, um agnóstico declarado. Foi ele que chegou a essa conclusão depois de analisar todas as evidências. E o Jastrow não parou por aí, não. Ele foi ainda mais longe. Ele afirmou que as evidências apontam sim para um ato de criação e para a ação de forças sobrenaturais. Vindo de um cientista desse calibre e agnóstico, isso é simplesmente extraordinário. E ele não estava sozinho nessa. Arthur Eddington, que era um físico contemporâneo do Einstein, reforçou essa mesma ideia. Ele disse que o começo do universo é tipo uma barreira, sabe? Que a ciência não consegue atravessar, a não ser que se admita uma causa sobrenatural. E tem mais gente de peso nessa conversa. Arnold Penzias, o cara que ganhou o Nobel por descobrir o eco do Big Bang, aquela radiação cósmica de fundo, ele também concordou. Para ele, a explicação mais simples de todas é essa. O universo foi criado do nada, num único instante. E o parceiro do Penzias, Robert Wilson, que dividiu o Nobel com ele, foi ainda mais direto ao ponto. Ele disse com todas as letras que, para quem tem fé, não tem descrição melhor da criação do que aquela que a gente encontra no Gênesis. Outro físico, George Smoot, mais um especialista no assunto, também concorda. Ele diz que a teoria do Big Bang e a ideia cristã de criação a partir do nada são, na verdade, muito parecidas, são paralelas. E tudo isso nos traz de volta para o Robert Jastrow e para sua conclusão que ficou famosa. É uma imagem poderosa. Ele diz que o cientista, depois de uma escalada longa e difícil, chega finalmente no topo da montanha do conhecimento, só para encontrar um grupo de teólogos sentados lá, esperando, há séculos. Essa união, essa convergência entre ciência e teologia acaba levantando uma questão, né? Se a descrição da origem do universo é tão precisa assim, o que mais essa fonte tão antiga tem a dizer? E aqui a história muda de escala. Ela sai do cósmico e vai para o pessoal, sugerindo que esse mesmo poder que criou tudo tem um interesse em cada indivíduo.
E esse plano, de acordo com essa tradição milenar, está revelado justamente no mesmo livro que descreveu o começo de tudo, a Bíblia. A proposta, então, é a gente explorar o que diz essa revelação. Mas olha, a ideia aqui não é ser só um estudo, sabe? Uma coisa intelectual. É muito mais como uma jornada, uma caminhada, para a gente entender o que essa sabedoria antiga significa para o nosso dia a dia na prática. E para essa caminhada ser bem produtiva, algumas ferramentas práticas podem ajudar muito. Primeiro, ter a Bíblia por perto, claro. Usar um caderno para anotar o que chama a atenção, tentar criar uma rotina, um hábito. E mais importante, conversar com Deus sobre o que foi lido. A constância, a regularidade é o que faz toda a diferença. O processo que se sugere é bem interessante. É deixar a palavra passar primeiro pela razão, pela mente, depois permitir que ela alcance o coração, a emoção e, por fim, que ela comece a modelar a vida, as atitudes. É um caminho de transformação que vem de dentro para fora. E para a gente ilustrar o poder que essa jornada pode ter, vamos terminar com uma história bem curta. É a história de um casal que tomou uma decisão: ler a Bíblia juntos. Olha o que aconteceu. Na primeira semana de leitura, o marido virou para a esposa e disse: "Querida, se este livro estiver certo, nós estamos errados." Passou a segunda semana e a percepção dele mudou. Ele disse: "Se este livro estiver certo, nós estamos perdidos." Mas aí veio a terceira semana. E maravilhado, com um novo brilho no olhar, ele concluiu: "Se este livro estiver certo, nós podemos ser salvos." E a conclusão daquele casal e de inúmeras outras pessoas ao longo da história é uma só: este livro está certo. No fim das contas, a jornada, seja a da ciência ou a espiritual, quase sempre começa com a mesma pergunta: por quê? E talvez, só talvez, a resposta para o universo inteiro esteja conectada com a resposta para cada um de nós. A exploração está só começando. Então seja bem-vindo a essa jornada.